Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Que alegria imensa pronunciar essas palavras. O sorriso até fica maior depois de falar que hoje é sexta-feira e está na hora de sextar. Não sem antes todo mundo ficar muito bem informado, muito bem informada com mais uma edição do Bem Viver. Uma produção do Brasil de Fato que está batendo na sua porta pedindo licença para chegar, para fazer essa boa prosa sobre os assuntos fundamentais, importantes para a gente pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por aqui a gente não tem medo de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, misturando tudo isso com as pautas emergenciais que a gente precisa falar do dia a dia, da política, economia, política internacional, tudo isso sim cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Um papo com o rapper Rincon Sapiência, que atualiza mais informações sobre o novo álbum dele que tá chegando. Fronteira Agrícola do Mato Piba é a maior área emissora de CO2 no Cerrado. Amazônia. Mais de 1.500 comunidades estão isoladas na região do Médio Solimões por causa da seca. Diretora da SOS Mata Atlântica afirma que o clima mudou e o Congresso Nacional também precisa mudar. Vamos também conversar sobre a influência das redes sociais nos debates eleitorais na TV. Gente, isso é só uma prévia, tem muita coisa pra gente bater bola agora, então se liga que o programa de hoje tá só começando. Bora nós! Não sigo a indústria, eu já fiz a escolha. A indústria tem dinheiro, eu adoro as folhas. Nós tamo no garimpo, brinde pros guerreiros. Garrafas espumantes já voaram rolhas. No vício vários aliados se perderam. Sou viciado em música, o que será que encontro? E o Bem Viver tem mais uma vez a alegria de receber aqui o nosso MC acima da média, Rincon Sapiência, dando continuidade nessa parceria tão bacana que a gente está construindo, de tê-lo cada vez mais perto do programa, do Brasil de Fato, para escutar as ideias dele, as percepções que ele traz sobre o mundo, o cotidiano, sobre as coisas que estão acontecendo, e inclusive sobre o trabalho dele. Rincon Sapiência está desfilando com um novo single, uma nova canção está rodando aí, Códigos, que inclusive faz parte do novo álbum dele, que daqui a pouco já está chegando, Um Corpo Preto. É o terceiro trabalho de estúdio do Rincon. Vamos falar sobre isso, mas antes de tudo, Rincon, alegria imensa falar contigo novamente, amigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Pô, legal, que bom que a gente está tendo mais um encontro, mais uma conversa. É alegria minha também poder conversar e compartilhar, né? Todas essas coisas que a gente conversa aí na vida cotidiana, fala nas esquinas por aí, a gente trazer para cá as conversas, que é bom demais. Massa, bora nessa. Rincon, apresenta um pouquinho pra gente então dessa nova faixa que a gente já escutou um trechinho, vamos escutar um pouco mais. Códigos é uma parceria com o MC Luke, que também é um rapper aqui, um funkeiro também aqui de São Paulo, da Zona Norte. Enfim, conta um pouquinho aí como que surgiu essa canção, é uma parceria de vocês dois, a composição, tu acabou chamando ele, enfim, divulga um pouquinho aí pra gente desse trabalho que tá desfilando agora. Um trabalho muito especial, né, porque eu fiz essa música num momento em que eu identifiquei que eu precisava, além de fazer a música na espontaneidade, né, que a gente já faz assim, pensar em contar história, né, em pensar no como que os lançamentos que a gente pode fazer pode contar alguma coisa para além da própria música em si, né. E aí no caso dessa música, ela tem muito a ver com uma pesquisa, um resgate, né, no caso do estilo de música, de textura de som, que eu escutava muito no início da primeira década, né, dos anos 2000, e logo era uma fase que eu trabalhava CLT, que meu filho era muito novo, e tudo, as coisas pareciam muito distantes, né, as realizações com a música, os caminhos que a gente veio a traçar. Então a gente, de forma involuntária, é levado a fazer a música sempre baseado no que está acontecendo na época, né? Com os mesmos instrumentos que se usam na época, com a mesma textura, com os recursos de época, né? Daí eu falei, poxa, mas eu escutava tanto esse tipo de música, com esse tipo de texto, com esse tipo de montagem de rima. Faz tempo que eu não faço isso e eu faço tão bem. Eu gosto tanto de fazer isso.
Aí eu acabei construindo uma música com essa narrativa e logo, né, como eu sou um cara que gosta de funk também, que estou conectado com as coisas que estão acontecendo, o MC Luke é dos meus artistas favoritos, assim, né, dessa nova geração. E o como ele é versátil, como ele compõe bem. E aí ele só fez valer tudo isso que eu pensava dele, porque eu mandei a música e ele falou assim, pô, mas eu lembro que você tinha mandado uma outra. Eu falei, mas agora eu tô muito aplicado nessa aqui, que eu quero fazer um lançamento, abrir os caminhos pro meu disco. Aí ele foi e me entregou as duas, assim, de forma muito rápida, assim. Então, e entregou muito bem, né? Não só a rapidez em si, mas entregou com muita qualidade, assim. Daí só fez eu me tornar mais fã ainda do MC Luke. E ele acabou compartilhando comigo esse momento especial que é fazer o Abre Alas desse meu disco, né? Coisa linda. Conheça bem os códigos, nada vai mal. Se os negócios vão bem, bloqueando o acesso não vem, o sucesso também, o processo também. Explica um pouquinho mais desse refrão da música. Enfim, eu acho que fala bastante da rua, né? Desses códigos de conduta, de conversar com as pessoas, de se portar. É mais ou menos por aí mesmo, Rincon? É verdade, assim, porque, né, quanto mais a gente vai levando a vida enquanto cidadão, e no meu caso enquanto artista também, mais a gente acaba carregando muitas responsabilidades, né? Então, a partir do momento, assim, que eu vou na minha quebrada, que eu vejo o respeito, assim, que eles têm pelas coisas que eu faço, pelo fato de eu ter os artistas que são lá do bairro, de eu ajudá-los, de eu dar atenção quando eles chamam para fazer algum tipo de evento e logo essa identidade fica muito forte, assim, não só para os jovens, como as senhoras que me viram crescer, essa coisa toda, assim. Então, quando eu faço um retrospecto, assim, né, de tudo isso que eu consegui construir, assim, eu acho que o que me fez gerar esse encanto para as pessoas foi o entendimento dos códigos, né, de saber os códigos de conduta, né, a gente tá, todo mundo como ser humano está suscetível ao erro, a cometer algum equívoco, a dar uma cabeçada, todo mundo que vive intensamente corre esse risco, assim, né? Mas o fato da gente conseguir atravessar gerações, fazer músicas, ter vários tipos de narrativa, compartilhar coisas nas redes sociais, como culinária, como música, como todo tipo de pesquisa, e ser muito bem recebido para tudo isso, assim, é por conta do entendimento dos códigos, né? De diálogo, de narrativa e de dia a tete a tete ali com as pessoas, né? Com certeza. Rincon, esse movimento, né, de certa forma, de ser uma autorreferência, de auto-celebrar o teu trabalho, né, de ver toda essa tua trajetória de 25 anos, né, se encaminhando para 3 décadas de música, é muito interessante, me fez lembrar uma conversa que a gente teve recentemente com a Tássia Reis, que também está despontando aí com outro álbum agora, lançou semana Incrível. passada aí, tá muito bom mesmo, do topo da minha cabeça, vale muito a pena, e ela falou isso sobre a importância de se celebrar, de se colocar no mundo, que ela falou algo muito bonito, fez uma referência até a Nelson Cavaquinho de eu quero as flores em vida, né? Eu não quero que daqui 30, 40 anos as pessoas venham dizer, nossa, como a Tássia Reis era genial. Eu quero que as pessoas percebam isso. Isso me parece um movimento importante de principalmente artistas negros, ela se falava como uma artista negra, no caso, da importância de, já que a sociedade faz tanto desse racismo aí invisível, entre grandes aspas, de tentar sabotar a presença dos artistas pretos, principalmente, é importante que tenha esse auto-reconhecimento de se colocar. Então eu fiquei pensando um pouco se esse teu trabalho, talvez nessa música, mas talvez contemplado em todo o álbum que daqui a pouco a gente vai conhecer, inclusive quero saber se tem data, se é uma maneira também de você se posicionar e celebrar a tua trajetória para as pessoas também olharem e lembrarem de tudo que tu está construindo, de tudo que você já conseguiu desconstruir e construir, né? Porque você desconstruiu muito dos formatos do rap. Tem um pouco disso, Rincon? Tem um pouco disso, né? Um processo importante para a gente fazer, se celebrar e também entender entender as nossas valências, nossas qualidades também de fato e colocá-las não de forma soberba, mas saber colocá-las, reverenciá-las e tirar essa ideia de quando a gente mesmo se coloca nesse lugar de grandeza, como se a gente estivesse agindo com soberba, algo do tipo assim, porque na verdade é só o reconhecimento de toda a história que a gente sabe que construiu, de todo o potencial que a gente sabe que tem. Então, eu consigo identificar isso, assim, que tem coisas que eu tive a oportunidade, né, de passar minha juventude numa determinada época,
de ouvir determinadas coisas, de aprender determinadas coisas. Então isso vai me trazer muitos códigos e muitas qualidades também. Então, muitas vezes, né, de forma inconsciente, a gente tenta acompanhar tudo o que está acontecendo no momento. E às vezes a gente deixa de reconhecer que toda aquela nossa formação, daquela época que a gente estudava mais, daquela época que a gente está mais em formação, né, artística e como cidadão, assim, tem esse período que a gente está vivendo e às vezes a gente deixa tudo esse aprendizado para trás para tentar acompanhar o que está acontecendo no agora, e muitas vezes quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo o que a gente tem de melhor, né? Então é muito importante sim a gente receber flores em vida, a gente saber se celebrar e a gente saber expor o nosso melhor, identificar o que é o nosso melhor e expor o nosso melhor, independente do que o momento está pedindo, né? Falando de mercado, falando desse tipo de coisa. Com certeza. Com certeza. Rincon, quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas trazendo também esses dilemas que a gente percebe na tua música, porque eu fiz até essa brincadeira, mas eu acho que tem bastante tom de verdade de tu constrói e desconstrói, né? Porque tu desconstrói muito do que se conhece como rap, né? Daquele formato mais quadrado, não de uma maneira pejorativa, mais tradicional, trazendo outros elementos, seja de samba, do funk, enfim. Isso a gente tá falando de mais de 15 anos que tu já vem fazendo várias dessas experiências. Mas ao mesmo tempo tu constrói no sentido de buscar bastante de referências, né? Nada do que tu faz simplesmente brota sozinho da tua cabeça, vem de toda uma pesquisa. Como que funciona esse equilíbrio? Como que eu acho que é mais ou menos essa resposta que tu estava dando agora. Como encontrar esse equilíbrio de conseguir propor algo novo, mas ao mesmo tempo não se desvincular das coisas que já foram feitas e permitiram que tu estivesse aí propondo algo novo? Eu acho que artisticamente eu tive a oportunidade de ser um consumidor de música num momento em que, quando a gente o leva para o mercado, para o cenário, o jeito de fazer música não era igual se é hoje, o acesso, a música digital não tinha a métrica que tem hoje. Então, falando de um cenário até mesmo de rap, assim, a gente tinha um artista X que tem um estilo muito único. Aí o outro artista, que também é um grande artista de sucesso, ele já vem de um, né, falando do rap norte-americano, por exemplo. Jay-Z é de Nova York, ele tinha um estilo X. Aí o Pharrell é de uma outra cidade, ele logo tem uma outra formação musical, ele já vem com outro som. O Lil Wayne de New Orleans já vinha com outra coisa. Então eu consegui acompanhar um cenário muito vasto de artistas grandes, assim, fazendo muitas coisas diferentes. Então eu não posso deixar de aplicar a música dessa forma, né? Então, existe o estudo, existe. Cada artista que a gente consome já tem uma bagagem que ele pegou para se formar e para chegar naquele resultado. Aí a gente consome o trabalho desse artista e se influencia também. Então, eu me vejo muito na responsabilidade de esticar essa cadeia, assim, né? De ser um cara que não. Que seja explícito isso no meu trabalho, assim, né? Que existe uma pesquisa, que a minha ideia mesmo é não ser o convencional, que eu fiz esse lançamento agora, mas que o próximo lançamento pode ser algo totalmente diferente. Então eu vejo assim que é algo que cabe a mim por conta da forma que eu consegui aprender a fazer música, da forma que eu consegui aprender a consumir. Então, em alguns momentos, eu confesso que eu já relutei a isso, assim, de pensar, tipo, pô, preciso pegar uma coisa, criar um canal em cima disso, criar uma massividade em cima de um único estilo, de um único tema, e fazer isso pegando a cabeça das pessoas e estendendo aos tempos. Assim, depois eu percebi que meu modo operandi não é esse, no que diz respeito à minha criatividade, que quando eu sou espontâneo, eu consigo apresentar o meu melhor, né? Então, eu tenho feito questão de cada lançamento, cada música trazer algo diferente, trazer algo impactante, um texto impactante, uma sonoridade diferente. Assim, eu percebo que as pessoas estão comentando muito sobre isso, né, com esse último lançamento, sobre a minha letra, né, a forma que eu caneto e também sobre o instrumental da música de ser muito incrível, né?
Sem dúvida alguma. E tudo isso só deixa a gente ainda mais ansioso para saber sobre o restante do lançamento do novo álbum, né, Um Corpo Preto. A gente já conversou um pouquinho sobre o trabalho, das inspirações, numa outra conversa que a gente teve aqui. Eu quero fazer duas perguntinhas, espero que eu tenha resposta para as duas. Se não tiver, a gente entende porque é o trabalho do artista. Mas quero saber se já está tudo gravado, se já está naquele processo de finalização e se a gente já tem mais ou menos uma expectativa de uma data de quando deve chegar para todo mundo. Não, por enquanto a data não temos, a gente tem um repertório, assim, um repertório bem montado, e o repertório já traz a narrativa dessa ideia sobre o corpo preto, sobre as várias nuances do corpo preto, né, que passa corpo preto apaixonado, o corpo preto usando redes sociais, o corpo preto passando por enfrentamentos, o corpo preto celebrando o que conquistou e orgulhoso do que conquistou. Então, toda essa narrativa em torno desse título Corpo Preto já existe com as músicas, né? Mas nem tudo está finalizado, nem todas as participações já gravaram. Mas o que me deixa feliz é saber que. Porque é ruim demais, né? Quando a gente está num processo criativo, está fazendo coisas e fica tudo preso ao meu universo particular até o disco sair, né? Então, pelo planejamento que a gente tem, a gente vai fazer muitos lançamentos, e da mesma forma que foi surpreendente aparecer com o Luke, serei surpreendente em outras ocasiões também, trazendo outras pessoas incríveis, e isso vai acontecendo até chegar ao lançamento do álbum, assim, né? Então, para os próximos meses tem mais lançamentos, tem mais do que eu estou fazendo nessa minha fase que eu estou vivendo agora, e o final das contas vai ser coroado com o lançamento do disco, né? Maravilha, todo mundo aqui aguardando as expectativas. Rincon, só para pegar uma pinceladinha disso que tu falou sobre essas diversas formas de expressão do corpo preto na sociedade, tu comentou sobre um corpo preto vencendo. E aí eu queria fazer uma pequena provocação sobre aquela frase que a gente já escutou bastante sobre a favela venceu, né? Que a gente escuta de diversos artistas aí, de alguma maneira. Queria saber se de alguma maneira tenta ser uma resposta a isso, tenta dialogar, tenta ser uma provocação. Enfim, essa frase te veio de inspiração de alguma maneira, para o bem ou para o mal, quando tu traz isso de o corpo preto vencendo? Não, acho que não é tão associado a isso, assim, mas o corpo preto vencendo é que acaba sendo uma narrativa que a gente precisa mostrar também, né? Porque os enfrentamentos, a gente sabe por que existem os enfrentamentos, pelo contexto histórico, pelo sequestro que aconteceu no passado. Daí somos um povo, né, um povo sequestrado que, quando começa uma, entre aspas, abolição, a gente já está muitas casas atrás. Então, várias das coisas sobre violência, sobre enfrentamento, assim, a gente já entende um pouco o porquê que esse tipo de coisa acontece. Assim, agora, na nossa experiência individual, assim, muitas vezes a gente subverte algo que a gente foi condicionado a ser, acaba não sendo. Muitas vezes a gente acaba conseguindo virar o jogo numa tendência individual, numa perspectiva individual. E aí isso precisa ser celebrado, assim. Agora, falando da termologia em si, a favela venceu, eu consigo entender de onde surge isso, né, que é sobre essa virada de jogo, principalmente econômica do favelado, que, né, que cresce e é criado nas piores condições, e aí por conseguir fazer um bom trabalho na música ou nos esportes ou algo do tipo, consegue virar o jogo. Mas quando a gente coloca a favela é muita coisa, é muita gente, né? Então acaba se tornando um termo equivocado, porque essa vitória, entre aspas, acaba sendo individual de uma pessoa em si da favela, e não da favela como um todo, né? A favela como um todo, a gente sabe que ainda tem muita casa para rebocar, tem muita casa sem endereço, tem muito energia ligada na gambiarra, tem muito desemprego, tem muita gente vivendo de baixa renda, assim, a favela em si, a gente sabe que a realidade é essa, assim. Mas falando sobre experiências do Corpo Preto que saia desse lugar que todo mundo está habituado a ouvir, que são sobre os enfrentamentos, a minha ideia é não trazer somente essa narrativa, né? E aí, dentro disso, aparece o corpo preto amando, corpo preto no relacionamento, corpo preto tomando invertida no relacionamento, corpo preto, todas as nuances possíveis, assim, né? Então, eu, como artista, estou trazendo esse universo. Maravilha. Mais sobre isso daqui a pouquinho, quando lançar aí o novo trabalho do Rincon É, Sapiência.
terceiro álbum de estúdio, Um Corpo Preto, já estamos aqui fazendo todas as expectativas. Infelizmente ainda não dá para ouvir, mas ele nem quis trazer a data pra gente, mas é só para deixar todo mundo mais ansioso. Daqui a pouco tá chegando e tenho certeza que em primeira mão a gente vai trazer mais detalhes aqui. Rincon, a nossa conversa está acabando, eu sei também que tu tá com uma agenda super corrida, inclusive esse final de semana, sábado, vai estar no Rock in Rio, aí com uma turma muito bacana, né? Criolo, Xamã, Rael, Marcelo D2, Jonga, Carol com K, enfim, muita gente subindo no palco. Para Sempre Rap é o nome do show. Quero te ouvir uma palavrinha sobre isso, mas antes eu acho que a gente podia só fazer uma rápida menção a uma notícia que está circulando bastante essa semana, e eu acho que dialoga bastante sobre essa última tua resposta, sobre esse enfrentamento e também sobre vitórias do Corpo Preto, que é um caso que aconteceu com o Vini Júnior, um herói nacional, já podemos dizer, por tudo que ele vem encampando, especialmente na França, sofrendo tanto racismo e não tendo medo de falar isso escancaradamente. Demorou, mas saiu mais uma notícia, mais uma decisão agora no caso do governo da Espanha, que puniu com 340 mil reais, convertendo agora, né, para nossa moeda, um torcedor que pelas redes sociais, nem sei se a gente pode chamar de torcedor, essa pessoa que cometeu infrações, atos racistas ali, comentários racistas contra o Vini Júnior. Enfim, eu acho que é um caso que ia ser bacana te ouvir um pouquinho, Rincon, se a gente precisa se inspirar em punições desse tipo para trazer para o Brasil. A gente vê algumas coisas acontecendo no Brasil, mas parece que isso, assim, que mexe no bolso, que chega e bota a pessoa ali a pagar por esse crime, é algo que a gente ainda precisa ver mais, eu imagino, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como a gente precisa interpretar, olhar essa vitória, né, do Vini Júnior aí, que não desistiu dessa luta e vem conquistando devagarinho, mas muitas vitórias nesse sentido lá na Espanha. O que eu vejo, assim, em muitos dos casos, né, sobre trânsito, sobre qualquer tipo de coisa, existem punições. Você parou no lugar errado, seu carro é guinchado. E aí, em relação ao racismo, assim, uma recorrência enorme de casos de racismo, registros das pessoas proferindo as palavras, registros, imagens, assim, que passa na televisão, de gente que conseguiu registrar do celular. Então, o que não falta, o que nunca faltou foram registros sobre isso, assim. E aí a importância do Vinícius Júnior é o quê? Ele ser um jogador que está jogando muito bem e ser um jogador disposto a reclamar, assim, né? Até porque eu acho que o fato de ele ser um jogador que joga num clube do tamanho do Real Madrid e um jogador de destaque acaba fazendo as notícias pipocarem mais. Tanto é que na própria Espanha ele é muito criticado pelo fato de reivindicar as punições, pelo fato de levar muitas vezes, com um torcedor que está xingando ele, aí ele fica sendo acusado de ser um cara que é provocador, esse tipo de coisa. Mas se a Espanha quer ser um país modelo, porque eles trabalham para isso, né, para ter o maior clube, que no caso é o Real Madrid, para ter o futebol modelo, atualmente campeão da Eurocopa, assim. Então, para eles serem essa nação modelo, eles precisam tomar uma providência mediante ao que está acontecendo, assim. Então eu diria que sim, é uma vitória, e sim é um modelo a se chegar no Brasil, assim, porque no Brasil já aconteceram as mesmas coisas, de casos de racismo, de ter imagem das pessoas sendo racistas, e essas pessoas podem circular normalmente para tudo que é lugar. Essas pessoas muito provavelmente continuam frequentando jogos, e precisa doer, precisa ter o constrangimento, precisa doer no bolso, e precisa, no meu caso, foi um crime relacionado ao futebol, no caso o racismo, o crime de racismo. Então a pessoa sendo uma criminosa, ela não poderia mais prestigiar o esporte, no meu ponto de vista, mas começa dessa forma, com punições que dói no bolso, que constrange de alguma forma. Eu acho que já é um primeiro passo, um bom primeiro passo para fazer as providências serem tomadas. É isso. Exemplo, a gente precisa comentar, celebrar, divulgar o máximo possível e exaltar toda essa trajetória, essa romaria que Vini Júnior está fazendo. É isso, como você falou, além de ser um excelente jogador, está se dispondo a fazer isso, não é para qualquer um. A gente tem que, a todo momento, exaltar toda essa caminhada que ele está traçando no futebol e fora do futebol, mostrando que as coisas não se dissolvem assim, não se separam dessa maneira. Rincon Sapiência, que alegria mais uma vez falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Ansioso para o próximo papo, viu, amigo? Valeu, obrigado pela conversa, por mais um dia. Ansioso para o próximo papo também. E até uma próxima. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente precisa falar dos números surpreendentes que refletem a expansão agropecuária no Brasil. É que na região da chamada fronteira agrícola do território do Mato Piba é a maior área emissora de CO2 no Cerrado. Mato Piba é uma referência às iniciais de 4 estados que abrigam a expansão dessas atividades. A gente está falando do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com o desmatamento em alta, o bioma do Cerrado emite mais gás carbônico que o setor industrial no Brasil inteiro. Vamos entender como isso é possível. Quem está aqui para falar para a gente é Douglas Matos. De janeiro de 2023 a julho de 2024, o desmatamento no Cerrado brasileiro emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico. É o que aponta o Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O gás carbônico, ou CO2, é o principal causador do aquecimento global, em quantidade superior às emissões do setor industrial no Brasil. Dessas emissões, 80% vieram do Mato Piba, região de expansão agropecuária, em municípios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre 2019 e 2023, a área teve mais de 2.700.000 hectares desmatados, de acordo com dados da plataforma MapBiomas. Por lá, avançam as monoculturas, com destaque para a soja. O diretor executivo do IPAM, André Guimarães, explica os riscos da devastação do bioma no país. Essa savana, esse cerrado que nós temos, tem uma importância também estratégica para o país, conhecido como a caixa d'água do Brasil. Nós estamos falando de uma região alta do Planalto Central. É o cerrado que redistribui as águas para a Amazônia, para o Pantanal, para a Mata Atlântica e até mesmo para o Nordeste, para abastecimento humano, para geração de energia hidráulica. Então, o cerrado é de extrema importância do ponto de vista de biodiversidade e do ponto de vista de serviços ambientais, como, por exemplo, a questão de fluxos hídricos e de manutenção da circulação da água, que abastece o nosso país, pessoas, a energia e a nossa agricultura. Além da questão estratégica, o diretor do IPAM lembra que a própria biodiversidade do Cerrado já deveria ser motivo suficiente para sua preservação. O cerrado é uma vegetação altamente biodiversa, é uma formação vegetal de várias fitofisionomias, quer dizer, o cerrado vai desde áreas de capim até floresta com alto porte, com dossel fechado. Então, é uma savana, é uma formação ecológica de extrema importância do ponto de vista de conservação de biodiversidade, O cerrado brasileiro é a savana mais biodiversa do planeta, então é importante a gente atentar para essa responsabilidade que o Brasil tem em cuidar dessa parte da vida do planeta que está guardada no cerrado. A maior parte das emissões de CO2 no Cerrado ocorreu em áreas de savanas, vegetação típica da região, caracterizada por árvores retorcidas e arbustos. A formação savânica é o tipo de vegetação predominante no Cerrado, ocupando 62% de toda a área de vegetação remanescente, e foi também a que concentrou a maior parte das emissões decorrentes do desmatamento, 88 milhões de toneladas de CO2 emitidos no período analisado. No entanto, a preservação do bioma esbarra no Código Florestal Brasileiro, que, na visão do diretor executivo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, é muito limitado. O Código Florestal atribui essa responsabilidade aos produtores, mas eu entendo que a gente tem que ir além do Código Florestal. O Código Florestal ele exige entre 20% e 30% de preservação em uma propriedade e a gente está vendo pela dinâmica do aquecimento global, pela dinâmica das mudanças climáticas, a gente está vendo uma aceleração da perda de vegetação, uma aceleração da mudança de formações naturais e o cerrado já começa a ser afetado. Então a gente tem que acelerar o processo de redução do desmatamento no cerrado e, ao mesmo tempo, estimular e incentivar proprietários rurais a fazerem mais conservação em suas propriedades. A preservação do cerrado, ela passa de forma inexorável por engajar produtores rurais. Ainda segundo o diretor do IPAM, quase 80% do cerrado hoje está em propriedades privadas. Inevitavelmente ela passa por engajamento do setor privado. Sim, nas fazendas e nas propriedades rurais, onde está uma parte substancial do cerrado ainda protegido, ainda em forma natural, e essa vegetação, portanto, precisa de ser protegida. No ranking dos estados, o Maranhão lidera o desmatamento no cerrado entre janeiro de 2023 e julho de 2024. No período, foram emitidos 35
1,5 milhões de toneladas como resultado dos mais de 301 mil hectares de vegetação nativa desmatada. Além de líder nas emissões no bioma, o estado também lidera as emissões em formações campestres, que corresponderam a 6 milhões de toneladas. No Tocantins, o segundo colocado no ranking, os 273 mil hectares desmatados no estado resultaram em 39 milhões de toneladas de CO2 emitidos, tanto em 2023 quanto em 2024. O estado liderou a lista de emissões decorrentes de formação savânica e florestal, que totalizaram juntas 38 milhões de toneladas emitidas, ou 98% do total do estado. O desmatamento no Cerrado da Bahia, que ocupa a terceira posição na lista de maiores desmatadores do bioma no período, foi responsável pela emissão de 24 milhões de toneladas de CO2. É na Bahia que está São Desidério, município mais desmatado do Brasil em 2023. O Piauí, por sua vez, completa a lista de estados do Mato Piba, que ocupam as 4 primeiras posições do ranking de desmatamento e emissões, com 11 milhões de toneladas de gás liberados na atmosfera. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler. Locução, Douglas Matos. Gente, é muito importante destacar que são questões óbvias, mas nunca é demais repetir, que a gente pode deixar isso passar despercebido, por isso é importante repetir. Proteger o cerrado é vital, e não apenas para a biodiversidade e para as comunidades que dependem dele. Sim, essa proteção serve para o equilíbrio climático no Brasil e no mundo inteiro. A preservação do bioma é um elemento chave na manutenção do ecossistema essencial para a vida no planeta. É óbvio que as comunidades dos territórios sentem ainda mais os impactos da destruição imediatamente quando se derruba uma árvore. Essas comunidades que habitam a região conseguem perceber a diferença. E é por isso que a gente não pode perder de vista esses dois lados de denúncia. Tem sim os impactos locais, que está matando a vida e destruindo comunidades inteiras, mas ao mesmo tempo, nesse ritmo, nessa destruição, pode ter certeza que não vai ser só essas pessoas, essas comunidades que vão sentir, vai ser o mundo inteiro. Na Amazônia, mais de 1.500 comunidades estão isoladas na região do Médio Solimões por causa da seca. A estiagem no bioma tem chegado cada vez mais cedo. Cerca de 115 mil famílias já foram afetadas na atual seca. Vamos saber mais detalhes na reportagem. Há 2 meses, 9 famílias da comunidade Vista Alegre do Cururu, no município de Tefé, no Amazonas, na região da bacia do Rio Solimões, estão vivendo em 3 moradias flutuantes no Rio Japurá. Mais de 1.550 comunidades estão isoladas somente na região da calha do Médio Solimões, um trecho da bacia do rio onde fica Tefé. Os dados são da Defesa Civil do Estado do Amazonas. José Ribamar Lima, que vive na comunidade há 8 anos, fala das dificuldades de quem mora nas várzeas, o que, segundo ele, impossibilita a produção regular de alimentos, entre outros problemas. Você não sabe a grande dificuldade que a gente sofre. Mano, algumas coisas falam em reportagem, não é a realidade que a gente vive. Isso eu falo com toda sinceridade, não é a realidade que a gente vive, entendeu? Falar de comunidade grande, comunidade com 100 casas, com 80, com 150 casas é muito fácil. Existe já uma produtividade dentro dessa própria comunidade de tudo, de pescado, de agricultura, de plantação de açaí, plantação de cupuaçu. A gente não pode fazer isso, nós moramos na várzea. Quando a água vem, a água mata tudo, leva tudo da gente. E as pessoas não pensam nisso. Além de Tefé, a região abrange também os municípios de Uarine, Alvarães, Coari, Jutaí e Fonte Boa. Em todo o estado, mais de 115 mil famílias foram afetadas pela estiagem até o dia 16 de setembro. O governo do Amazonas distribuiu purificadores de água, parte deles direcionada para a calha do Alto Solimões, onde a escassez de água chegou mais cedo. Também foram enviadas caixas d'água para melhorar o acesso à água potável. Em Tefé, as embarcações grandes não conseguem mais chegar até a área de descarga. Como boa parte do transporte de pessoas também é feito pelos rios, as aulas no município foram suspensas. Humberto Barbosa é meteorologista e pesquisador do LAPIS, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, na Universidade Federal de Alagoas, que estuda as bacias hidrográficas do Brasil. Ele afirma que, a cada ano, o nível dos rios está ficando mais baixo
por conta da incidência das secas. Quando a gente fala seca, está ficando mais seca, mas ainda não é como no Nordeste. Mas entre a seca e a chuvosa, eu tinha até 2000, 2010, 2015, 2018, 3. De repente, nos últimos anos, isso passou para 6. A Defesa Civil de Tefé informou que esse cenário tem ocorrido desde 2022, onde houve uma grande seca dos rios. Além disso, a última estiagem severa registrada tinha sido em 2010, segundo a base de dados da Defesa Civil. Com o rio distante das moradias, quem tentou permanecer na comunidade precisava caminhar na lama até a água. Dia após dia, os moradores foram abandonando Vista Alegre do Cururu, que agora está tomada pelo mato. Alguns foram para Tefé. Outros, como Ribamar, que você ouviu nessa reportagem, estão nos flutuantes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer e informações da região amazônica. Locução, Douglas Matos. Além da preservação da natureza, em aspectos biológicos, a gente precisa repensar e refazer essa questão em mais sentidos. O nosso modo de vida está destruindo também os saberes e a cultura que é capaz de viver de forma sustentável no mundo. A gente faz questão de destacar por aqui a importância de uma preservação natural e cultural para a própria vida. Nesse caminho de modo de vista capitalista, ninguém tem mais dúvida qual é o destino se a gente continuar nesse ritmo. Esse sistema é incapaz de dar respostas sustentáveis, efetivas, diante de um planeta que alerta sobre as medidas para ontem. Apesar da crise no clima, os chefes do poder legislativo parecem pouco interessados em mudanças de postura no Congresso Nacional. Numa reunião realizada nessa semana, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco demonstraram desinteresse em novas propostas. O presidente da Câmara e do Senado focaram mais em elogios ao agronegócio. Pois é, gente. Além disso, sinalizaram pela manutenção de projetos apontados por ambientalistas como o pacote de destruição. O nosso repórter Daniel Lamir está acompanhando esse tema e explica melhor para a gente. Em reunião realizada no Palácio do Planalto na última terça, dia 17, os representantes dos três poderes da República divergiram sobre as ações e responsabilidades sobre a crise climática em curso no país atualmente. Logo de início, como um chamado de atenção, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recordou o chamado Pacto pela Transformação Ecológica. A iniciativa foi lançada em conjunto pelo Executivo, Legislativo e Judiciário no dia 21 de agosto e define responsabilidade compartilhada no enfrentamento à emergência climática e seus efeitos. Mas os chefes do Legislativo parecem não concordar. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, refutou o argumento de que seria necessário fazer mudanças na lei para endurecer o controle ambiental e as penas para quem pratica crimes contra a natureza. Quando há situações de crise como essa, é natural que haja muito voluntarismo no âmbito do Legislativo. O presidente Arthur Lira na Câmara compreende isso, eu no Senado compreendo isso, de buscas de soluções que aparentemente sejam milagrosas. Um aumento excessivo da cominação de penas, a inclusão desse tipo de crime como crime hediondo, e nós temos que conter e buscar um equilíbrio na formatação de leis sob pena de descambarmos para um populismo legislativo que não solucionará o problema. Pacheco considerou os incêndios que o país tem registrado como algo marginal, mesmo que já tenha afetado mais de 18 milhões de hectares. O argumento foi logo refutado pelo presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Se os remédios jurídicos que nós temos fossem realmente efetivos, nós não estaríamos enfrentando a crise, pelo menos na dimensão que nós temos. Benjamin defendeu uma ideia de modificação cirúrgica na Lei Complementar 140 de 2011, que redefiniu as atribuições do governo federal na atuação sobre as áreas que não pertençam à União. Rigorosamente falando, as competências do governo federal foram muito reduzidas por esta Lei Complementar 140. É importante nós dizermos que, pela letra seca da lei, o governo federal deveria estar combatendo incêndios apenas em terras públicas federais. E daí
é muito impróprio se acusar o governo federal de não estar fazendo o trabalho na dimensão que se pretende, quando a legislação que nós temos impede e amarra as mãos do próprio governo federal. Em sua intervenção, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, se posicionou contrário às mudanças no Código Florestal brasileiro. Nas palavras de Lira, essa seria a lei mais rígida, mais dura e mais forte de todo o mundo, apesar de querer evitar modificações que endureçam as leis ambientais no Brasil. O presidente da Câmara ignorou em sua fala outras mudanças que vêm sendo feitas e propostas sobre o Código Florestal, no sentido de flexibilizar e não endurecer as normas de controle e preservação ambiental. Na avaliação de Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da organização SOS Mata Atlântica, é certo dizer que a legislação ambiental brasileira foi construída em diálogo com a sociedade e trouxe elementos importantes para a preservação ambiental no Brasil. No entanto, é o próprio Congresso Nacional que tem promovido mudanças nocivas na lei. A legislação ambiental brasileira, de fato, era muito boa, mas ela vem sendo praticamente esfacelada por esse Congresso Nacional. É um Congresso que quer flexibilizar, quer anistiar desmatadores, né? Anistiar danos ambientais, e que não está conectado com a realidade. Um exemplo disso é o PL que busca flexibilizar as regras para a utilização de áreas de vegetação nativa, eliminando a proteção dos campos nativos na Mata Atlântica. O projeto está pronto para análise do plenário, como lembra e analisa Malu Ribeiro. Parece, para algumas pessoas, uma fisionomia, né, uma fitofisionomia que não tem importância. Porém, essas áreas elas são essenciais para a recarga dos aquíferos, né, para os recursos hídricos, para a biodiversidade, para a segurança climática. É um dos maiores retrocessos dessa última década. Durante a reunião entre os poderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda pintou um cenário bem diferente da realidade do Congresso Nacional. A gente tem tentado votar matérias que fortaleçam essa questão ambiental, inclusive com muita ênfase esses últimos anos. O argumento de Arthur Lira vai no sentido contrário do que movimentos sociais e ambientais denunciam. Os setores apontam que o legislativo tem avançado na direção contrária da proteção ambiental e do cuidado com a natureza. São os projetos intitulados pelos movimentos ambientais como Pacote da Destruição que tramitam no Congresso. As movimentações apontam para ampliação e liberação de agrotóxicos no Brasil, viabilização do licenciamento ambiental de lavras garimpeiras de pequeno porte em unidades de conservação de uso sustentável do tipo Floresta Nacional, permissão aos imóveis rurais a adotarem medidas simplificadas de preservação e combate a incêndios, redução da reserva legal em áreas ambientais da Amazônia, regularização de propriedades rurais que não respeitem os limites mínimos de reserva legal em razão de desmatamento de vegetação nativa realizadas entre 22 de julho de 2008 e 25 de maio de 2012, além de facilitação para a atividade garimpeira. Durante o encontro no Palácio do Planalto, os presidentes do Legislativo fizeram uma defesa enfática do agronegócio brasileiro, apontado por diversas organizações não governamentais e ambientais como o principal vilão do meio ambiente brasileiro. Segundo a rede Map Biomas, a área de pastagem no país cresceu 79% nos últimos 39 anos. Diante desse cenário, o senador Rodrigo Pacheco se mostrou preocupado com os efeitos da atual crise sobre a imagem do Brasil no mundo e as consequências para a economia. Nós não podemos achar que é vergonhoso sermos o maior produtor de soja do Brasil, o maior do mundo, o maior produtor de celulose, de açúcar, de gado bovino, de petróleo. Nós temos que ter orgulho do nosso desenvolvimento econômico. Apesar da preocupação de Rodrigo Pacheco com a imagem do país, o ministro Herman Benjamin afirmou que essa imagem já se vê comprometida, na medida que os incêndios têm afetado diversos setores da economia, como o turismo
e até mesmo o agronegócio. Os ministros da Agricultura do G20 se reuniram em Cuiabá quase que usando máscara. E nós que queríamos, e o ministro Fávaro que queria mostrar o esplendor da agricultura moderna brasileira, foi obrigado a explicar o que estava ocorrendo com aquela fumaça que impedia, inclusive, os passeios que estavam planejados. Benjamin propôs ainda um impedimento de que os créditos rurais sejam acessados por incendiários e desmatadores e que aqueles já concedidos tenham o vencimento antecipado como uma forma de punição ao crime. Embora reconheça a pujança econômica gerada pelo agronegócio e a capacidade de geração de riquezas de modo sustentável, Ribeiro afirma que o Congresso Nacional está dominado por setores do agro que não têm compromisso com a proteção dos biomas. Sobre as ações necessárias para o enfrentamento da emergência climática, Malu Ribeiro, diretora do SOS Mata Atlântica, afirma que é preciso ir além das medidas que têm sido adotadas pelo governo federal. Em primeiro lugar, é a não tramitação desse pacote da destruição, né, que tem esses projetos de lei que a gente aponta, que são retrocessos para a legislação ambiental brasileira. Em segundo lugar, que as autoridades, principalmente os governos dos estados, deixem público, esclareçam para a sociedade quem está orquestrando essas queimadas no país. Isso não é normal, né? Isso foi uma coisa orquestrada e é uma ação criminosa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes. Locução Daniel Lamir. A gente ainda destaca a presença do debate do marco temporal nessa reunião entre os três poderes no Palácio do Planalto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, defendeu o avanço na demarcação de terras indígenas. Segundo o relatório do MAP Biomas, as terras indígenas ocupam 13% do território brasileiro, com 112 milhões de hectares. São nesses territórios onde se concentram 19% da vegetação nativa no país. Essas são as áreas com maior nível de preservação, tendo perdido apenas 1%, 1% da vegetação nativa nos últimos 39 anos, é basicamente nada. Mas a gente lembra que o Congresso Nacional aprovou uma lei no sentido contrário da preservação desses territórios e dos povos originários. As casas estabeleceram o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas do Brasil. A medida considera legítima apenas as áreas que permaneciam ocupadas por povos tradicionais até a data da promulgação da Constituição Federal, em 1988. A tese do marco temporal foi derrubada por uma decisão colegiada do STF, o Supremo Tribunal Federal, isso em setembro do ano passado. Mas logo depois, em dezembro, o Congresso Nacional aprovou uma lei contrária justamente essa determinação do Supremo, que colocou uma lei para botar em prática o marco temporal. Essa questão ainda vai ser debatida em mais uma rodada de debate, de conversa no STF, mas por enquanto fica esse cabo de guerra, o marco temporal está aí infringindo todas essas leis, toda a nossa Constituição e impedindo o avanço da demarcação de terras indígenas no país. Sabia que dá para acompanhar as notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É isso, gente, é bem simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícia que te mais interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Então vai lá, gente, brasildefato.com.br/boletim. brasildefato.com.br/boletim. Gente, agora a gente vai puxar uma conversa sobre os debates televisivos entre candidatos e candidatas nas eleições. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o clima é de bate-boca, discussão, trocas de ofensas e até agressão física, como todo mundo acompanhou no final de semana passado, né? O caso da cadeirada, que ficou nacionalmente conhecido entre o candidato da Atena e Pablo Marçal. Como a gente sabe, essa realidade não é restrita à capital paulista e tem se espalhado por todo o país. Outros casos, ainda nesse ano, também tiveram agressões físicas dentro desse debate televisivo. E no meio de toda essa bagunça, quem perde é a população, é a democracia. Os debates estão deixando de lado um elemento essencial da existência deles, que é a apresentação de propostas. É para isso que existe o debate eleitoral, para trocar ideia, para discutir quais são as melhores propostas, seja para a cidade, para o estado, para o país, enfim.
Esses fatos recentes acontecem porque a disputa eleitoral tem sido cada vez mais influenciada pelas redes sociais. Isso é o que defende e explica Márcio Moreto. Ele é professor da USP, a Universidade de São Paulo. Ele é também coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital. Márcio Moreto comentou sobre esse fenômeno durante o Jornal Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT. A conversa foi conduzida pela apresentadora do programa, a nossa colega Luana Ibelli. Ele analisou o papel das mídias nessa relação com as mídias sociais. A gente tem nos últimos anos observado que a disputa eleitoral, o papel das mídias sociais tem sido muito mais proeminente, né? E, infelizmente, a disputa nas mídias sociais, ela recompensa muito essas baixarias, né? Então, por exemplo, nesse último debate, depois do episódio aí da cadeirada, para ter uma ideia, né, o candidato da Atena, ele ganhou mais de 120 mil seguidores no Instagram, que é uma das redes agora que tem mais importância aí nos debates políticos. E o Marçal, ele ganhou mais de 600 mil seguidores. Nesse mesmo período, foram 2 dias, em 2-3 dias, eles ganharam centenas de milhares de seguidores. Quer dizer, tem uma dinâmica, uma lógica das mídias sociais que, de alguma forma, recompensa esse, não é nem um debate, né, mas esse tipo de atitude. Tanto as provocações ali que o Marçal tem feito reiteradamente nos debates, nas mídias sociais, na sua propaganda, né? Quanto no caso ali a agressão, que, enfim, lamentável, né? Tudo que aconteceu. As cenas de provocação e agressão talvez tenham influenciado também as intenções de voto em São Paulo, pelo menos nesse momento. A pesquisa Quest, divulgada na quarta-feira, dia 18, apontou que Datena oscilou 2 pontos percentuais para cima. Já Pablo Marçal perdeu 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento do mesmo instituto. Ao mesmo tempo, os debates seguem muito relevantes para a maioria dos eleitores. Isso é o que apontou uma outra pesquisa do Datafolha da semana passada. De acordo com o estudo, 7 em cada 10 brasileiros atribuem bastante importância às propostas, se aqui tem alguma proposta dos candidatos nesses debates. Moreto destaca que, diante dos acontecimentos, o formato dos debates precisa inovar e garantir espaço para a exposição de ideias. Na conversa com a apresentadora do Central do Brasil, Luana Ibelli, ela perguntou a Márcio Moreto se ele ainda acredita que há espaço para apresentação de propostas. O especialista analisou a situação em São Paulo, que serve como referência para outras capitais e cidades do país. Precisa ter, né, Luana? A gente perderia muito, a democracia perderia muito se a gente não conseguir fazer debates de fato com apresentação de propostas, etc. Agora, nesse ano, em São Paulo, especificamente, está muito difícil. A gente vê os candidatos, a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos, principalmente, tentando fugir. Às vezes o Nunes também, às vezes o Nunes compra mais as brigas, mesmo o Guilherme Boulos às vezes acaba caindo nas armadilhas, né? Mas a gente tem ali um esforço de alguns candidatos tentando fugir dessas armadilhas de um pseudo-debate que no fundo é só lacração, né? O que tem atrapalhado muito é que não só o Marçal, mas principalmente o candidato Pablo Marçal, mas os outros candidatos também, enfim, têm usado do debate para fazer seus cortes, né? Então eles estão ali, mas em vez de estar preocupado ali de apresentar as propostas e de questionar os outros candidatos sobre propostas, eles estão ali mais para conseguir que a campanha deles faça um corte para as mídias sociais. O professor da USP elogia o tipo de debate em que existe a checagem do que é dito pelos candidatos em tempo real. O formato tem acontecido nos Estados Unidos. É sempre muito difícil esse trabalho, né? E exige muito do jornalismo. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, sim. Eu tenho reparado em alguns programas, em algumas das sabatinas que tiveram esse ano, esse esforço de tentar fazer uma checagem de fatos ao vivo, né? É bem desafiador, mas eu acho que é importante para esse contexto, né? Todo esse clima de muita hostilidade, assim, todo ano, toda eleição tem bastante hostilidade, né? Mas essa desse ano, que particularmente está muito agressivo, que chegou às vias de fato, tem exigido muito dos mediadores, né? Nos debates, enfim, alguns têm saído melhor, outros pior, mas é louvável o esforço que
que os jornalistas têm tentado fazer para tentar garantir um mínimo debate com alguma qualidade, né? Márcio Moretto destacou ainda que é preciso se inovar mais nos debates do Brasil. O que está acontecendo é que não é como se... A gente tem candidatos, como eu estava dizendo, que estão tentando, né, apostar numa outra via e não cair nas provocações, apresentar as propostas. Acontece que enquanto o jogo está sendo jogado nas mídias sociais, as mídias sociais elas promovem, né, elas de alguma forma reforçam esse comportamento muito hostil, né? Eu acho que a gente tem que experimentar formatos de debate. Nas últimas eleições presidenciais tiveram algumas tentativas de inovação, acho que em alguma medida deram até que bem certo, com um tempo flexível, né, dos candidatos para darem respostas, etc. E isso que os Estados Unidos, com as checagens de fato ao vivo, isso tudo são medidas bem-vindas aqui para o debate que a gente deveria experimentar. Porque se a gente se mantém se a gente não inova no debate televisivo, o que acaba acontecendo é que acaba prevalecendo a lógica das mídias sociais, né? E essa lógica das mídias sociais ela tem sido bem nocivo para o debate público. Analisar esses debates é bem importante para todo o país. A sensação nas últimas décadas é que uma espécie de delay de democracia no jogo da sensibilidade com as tecnologias. No final dos anos 80, por exemplo, a linha editorial das emissoras de TV era bastante descarada nos debates. Décadas depois, as regras mudaram. Assim, alguns episódios emblemáticos de manipulação ficaram mais complicados de se repetir. Hoje em dia é preciso refletir os debates diante de ondas de negacionismo e desinformação. Além das mentiras, a chamada lacração também tem impactado. Por isso, são bem-vindas normativas que influenciem uma cultura de mais propostas e democracia nos debates. Até porque, né, gente? A gente sabe que parafusar a cadeira nunca vai ser uma solução definitiva. Gente, olha só, tem um recadinho muito importante de toda a nossa equipe aqui do Brasil de Fato, do Bem Viver, que a gente quer compartilhar. A gente precisa da sua força, da sua ajuda para seguir produzindo conteúdos de qualidade e com rigor jornalístico. O trabalho que você confia e sempre traz a visão popular dos fatos do Brasil e do mundo está chamando a sua mão para a gente continuar firme nessa caminhada. Você pode colaborar com o nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível. Assim você faz parte de quem luta contra a desinformação e promove um mundo melhor para todo mundo. É fácil, gente, é só acessar apoie-se/Brasil de Fato. O site então é apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, hein? Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Olha só, para encerrar o programa de hoje, é importante lembrar que amanhã, sábado, 21 de setembro, é o Dia da Árvore. No corre-corre do dia a dia, né, gente? Muitas vezes a gente esquece de reparar na importância delas. Tem gente até que gosta da boa e velha sombra de uma árvore, mas nem sempre repara a existência e a beleza dela. Enfim, elas são literalmente vitais, né, para a saúde do planeta e essenciais também para a nossa sobrevivência. Não é para menos que muitas espécies são consideradas sagradas em diferentes crenças e culturas ao redor do mundo. Geralmente, elas simbolizam vida, sabedoria, poder espiritual e conexão com o divino. Então a gente deve olhar as árvores enquanto natureza, cultura, espiritualidade e, por que não dizer, o bem viver também. E nesse sentido a gente lembra aqui uma ação bem bacana para a preservação e multiplicação das espécies. É o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo MST. A iniciativa está em andamento, com a meta de plantar simplesmente 100 milhões de árvores em 10 anos. É pretensioso esse MST, faz coisa, gente. A campanha começou em 2020 e segue até 2030 em todo o território nacional. Se ainda não conhece, vai lá conferir no site mst.org.br. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As árvores são
fáceis de achar. A gente tá ouvindo um pouquinho da música As Árvores, do cantor e compositor Arnaldo Antunes. Nesse clima de defesa da vida e das árvores, a gente se despede e deseja um ótimo final de semana para todo mundo. Pela terra também bebem água, cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. O Bem Ver tá de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa a partir da 1 da tarde pela 98,9 FM na Grande São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Amir. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gardianoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.